Inteligência emocional. Alguns passos ao encontro de si. Olá, meu nome é Débora. No momento eu estou fazendo uma pós-graduação em Inteligência Emocional e Psicologia Positiva. E essa pós, ela traz ferramentas muito úteis que eu quero compartilhar aqui com vocês. Fundamentos da inteligência emocional. Autoconhecimento, controle emocional, automotivação, empatia e relações interpessoais. Autoconhecimento. Gente, é importante entender que o autoconhecimento é a base de todas as coisas, tanto das nossas conquistas quanto dos nossos fracassos, dos resultados que nós temos. Quais são os seus valores? O que realmente é importante para você? Como você interpreta a realidade ao seu redor? E aqui é importante fazer um adendo. Se todas as pessoas que você convive são pessoas terríveis, os seus entes queridos, as pessoas do seu trabalho, os seus vizinhos, você está enxergando as coisas de acordo com a sua realidade visual, com o que está dentro de você. Os seus vizinhos são lindos, todas as pessoas são magníficas. Você está olhando o mundo de acordo com a sua perspectiva. Não tem como você olhar o mundo de uma outra forma. Então, se tudo ao seu redor são trevas, busque dentro de você quais são as trevas que estão te impedindo de enxergar. E quais são os seus pontos fortes e fracos? Aqui é importante dizer, se você está num momento muito difícil de vida ou está num processo depressivo, você vai precisar da ajuda de outras pessoas para ver os seus pontos fortes. Então comece a analisar o que as pessoas que te amam falam sobre isso. Quais são as qualidades que, se fosse no outro, você conseguiria reconhecer, mas em si mesmo você não consegue. Então sim, você tem os pontos fortes, assim como tem os pontos fracos, e eles devem ser trabalhados. Então, algumas ferramentas para superação. Quais são as suas falhas? Saber isso possibilita você aprender e manejar essas falhas, você transformar em algo melhor. Reconhecer as próprias falhas te dá a oportunidade da melhoria constante. Não é só as falhas que te trazem isso. Os pontos fortes também são importantes. Para pessoas que estão saudáveis, é mais fácil reconhecer os pontos fortes do que os fracos. Para pessoas que estão com algum problema psicológico, depressivo, é mais fácil reconhecer os pontos fracos, os defeitos, do que as qualidades. Mas ambos são importantes e você deve ser capaz de reconhecer tanto seus pontos fortes quanto seus pontos fracos. Os pontos fortes para que você possa fortalecer, para que você possa trabalhar nisso e continuar crescendo, e os pontos fracos para que você possa se melhorar. E é muito interessante falar que nessa questão dos pontos fracos, é importante ouvir as pessoas que você ama, quais são as críticas que ela tem, mas também pessoas que não gostam de você, porque às vezes elas vão trazer alguma informação que seja útil. Isso não significa internalizar qualquer porcaria que te falarem, tá? Mas sim saber analisar os seus pontos fortes e fracos de uma forma o mais imparcial possível para que você possa crescer e melhorar. Controle emocional é a habilidade de lidar com as emoções em momentos intensos, controlar sentimentos e expressões, ser assertivo, reagir de maneira adequada. E aqui é muito importante falar que emoção e sentimento são coisas diferentes. A emoção, ela foi programada no nosso organismo para que a gente tenha uma reação rápida. Então eu ouvi alguém falando isso e achei bem interessante. Na época da pré-história, se tivesse uma moita se movendo, você não poderia ficar parado pensando no que será que tem atrás da moita. Você teria que estar preparado para fugir ou lutar. Então, nesse contexto, a emoção ela é muito útil. Só que hoje em dia, que não costuma ter muitas onças ao nosso redor, você tem que pensar antes de ter aquela reação abrupta. Então, analisa, respira e conta até 10 antes de reagir àquilo. Por quê? Esse contar até 10, o respirar, o dar um tempinho, vai possibilitar que você tenha o tempo de racionalizar aquilo, que o sentimento venha e você possa ter um controle, uma expressão melhor das suas emoções. Então, respira antes de agir a um momento de estresse. Automotivação. A base é a pirâmide de Maslow, né, que são as necessidades fisiológicas, depois a segurança, relações sociais, autoestima e autorrealização. Autoestima e autorrealização estão intimamente ligadas. Por quê? A gente vê isso na mídia, né? Muitas vezes pessoas que têm muitas coisas, conquistaram tudo o que a maioria das pessoas gostariam de conquistar, elas não têm a autoestima suficiente para analisar aquilo, elas não têm um propósito, elas não veem o porquê daquilo, qual é o propósito. Então, ter um propósito, ter uma autoestima, um autorrespeito, analisar realmente por que você está fazendo as coisas, elencar os motivos pelos quais você está agindo.
Por que você vai fazer uma planilha financeira, né, para ficar observando quais são os seus gastos, quais são os seus ganhos? Por que você vai fazer aquilo? Qual o motivo? Ah, para você melhorar de vida, para você poder analisar essa planilha e seguir em frente? Oh, legal. Quais são os motivos, tanto fisiológicos, de segurança, de relação social, de autoestima, que você tem que fazer para conseguir agir? Porque, gente, a motivação não é constante. A motivação do uhul, ela não é constante. Então é importante que a gente tenha essa capacidade de se automotivar através do raciocínio. Por que que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo? Quando você tem os porquês, você encontra os comos, né? Como fazer aquilo. Aí sim você começa a agir em prol de si mesmo e do outro. Empatia, então respeitar os sentimentos dos outros, perceber as necessidades, saber ouvir, não julgar, não ter um pré-conceito sobre aquilo. Analise sempre com muito carinho as outras pessoas. E a empatia dizem que é se colocar no lugar do outro. Nem sempre é possível a gente se colocar no lugar do outro, né? Porque os sentimentos do outro é diferente do nosso. Mas analisar como nós nos sentiríamos e procurar recuar num momento de estresse, isso é bem importante. Relações interpessoais. A arte de estabelecer boas relações com os outros. É a habilidade de gerenciar suas emoções e a dos outros. Como que eu vou gerenciar a emoção dos outros? Observando os sinais que estão sendo expressos. Recuar e silenciar em momentos de muito estresse. E principalmente, saber perdoar a si e ao próximo. Ressignificar as coisas ruins que aconteceram na sua vida. A maioria das pessoas tiveram já coisas ruins que aconteceram, traumas de infância, de adolescência, alguns mais graves, outros não. Mas a questão é até quando você vai estar preso naquela mágoa de si mesmo, ou na mágoa do outro, ou a minha vida é assim porque o outro arrebentou com a minha vida. Olha, quando você era criança e adolescente, você não tinha ferramentas para lidar com aquilo, eu entendo. Mas na vida adulta, a gente tem que buscar quais são as formas de melhorar isso. E ressignificar é uma excelente maneira. E para ressignificar, eu não conheço nada melhor do que o perdão. Perdão a si e perdão ao próximo. E, gente, nós temos que entender. Você é quem deseja ser. Se você é adulto, você tem capacidade de raciocínio, então você pode criar a lógica, criar os meios para melhorar, criar os meios para ter os resultados que você deseja. Continue se movimentando. Muitas vezes a sua conquista, a sua realização está ali na curva. E como o Benzuel falou certa vez, você está criando raízes. Benzuel, para quem não conhece, é o melhor mentor financeiro do Brasil e, quiçá, de outros países. Então, ouçam isso, tá? Ouçam a si mesmos, saibam reconhecer os defeitos, as qualidades e o que eu posso fazer hoje para melhorar amanhã. Quais são os conhecimentos que eu posso adquirir? Como eu posso me movimentar? Se você está numa mentoria ou num processo de coach, faça o que é proposto. É claro, você tem que escolher as melhores pessoas para isso. A multidão de conselhos pode te levar ao sucesso, desde que sejam conselhos úteis de pessoas que têm aquela realização que você deseja ter, pessoas que tenham as técnicas que você deseja seguir. Então analise muito bem quem você vai ouvir, mas a partir disso, comece realmente a ouvir essas pessoas que têm os resultados que você quer para que você busque esses resultados, tá bom? Então um beijo para todo mundo, espero ter ajudado de alguma forma.